Vamos falar um pouquinho de movimentações políticas para 2026 agora. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou que vai formar uma chapa presidencial com o cantor Gustavo Lima para 2026. Caiado afirmou que iniciará a pré-campanha no próximo mês. O lançamento da pré-candidatura será em Salvador, no dia 4 de abril. Ainda não foi confirmado quem será o candidato à presidência e quem estará concorrendo ao cargo de vice. Segundo o governador, a decisão só será tomada em 2026. Mas não é difícil adivinhar, né, Priscila Silveira? Imagina só a chapa, cabeça de chapa, Gustavo Lima, na vice-presidência, Ronaldo Caiado, governador de Goiás. E aqui eu vou citar dados, tá? Não estou dizendo que é bom ou ruim o governador. Sim. Muito bem avaliado pela população de Goiás. Vai ser mais ou menos isso, ou você espera o contrário? Lívia... Se é que se configurar, se é que vai se configurar isso. Eu acho que assim, vai ser mais ou menos igual você agita a Coca-Cola. Para dar um nome, para dar uma visibilidade. Mas pode explodir, tá? Mas pode explodir, né? E a gente tem visto como veio aí o Pablo Marçal, que surpreendeu. A gente não pode deixar de citá-lo. Lívia, eu acho que aqui, até uma fala do governador, e como você bem disse, o governador Caiado, ele é sim muito bem avaliado. Mas, claro que a gente está começando, como se diz, 2026 está logo ali. Ele já vai fazer o lançamento da sua chapa, aí, na verdade, da sua campanha. Dia 4 de abril em Salvador, já não é mais onde ele tem, né, a sua população que vota nele. E aí eu quero aqui ponderar uma coisa. Ele é muito bem avaliado, mas a direita anda rachando, né, Lívia? Isso aqui a gente não pode deixar de falar sempre que a gente se encontra, porque isso é problema. Se bem que também depois a gente fala da esquerda, que também não tem candidato, né, dada aí a queda do atual presidente, mas eles estão rachando. Eu acho que também aqui é uma queda de braço, até mesmo com o ex-presidente Bolsonaro, né, que em uma das entrevistas dadas por ele, ele disse, aquele menino lá, ele é bonzinho, mas ele que siga, meio que desmerecendo. E ele disse, o ex-presidente Bolsonaro disse, eu sou o candidato, só vai ter outro quando eu morrer, enfim. Mas eu acho que o Gustavo Lima pode ser que continue, sim. Ele é popular, a gente não pode negar, né? Ele tem não sei quantos milhões de seguidores. Eu não sei se ele é carismático a ponto, realmente eu não sei até quanto o carisma... Não é fã de Gustavo Lima? Não, eu tô falando assim... A gente tem que responder isso. Não, eu tô falando assim... Tô brincando, Priscila. Eu falo assim, eu gosto da música, mas eu não sei até quanto essa música seria possível de gostar da música e votar. Né? Só os mais fanáticos, talvez. Eu acho que talvez os fanáticos, mais sim, fiéis. mas eu não Vamos sei usar se essa palavra, todos. Fiéis. E outra coisa, ele tem uma rede grande, milhões de seguidores, mas também eu não sei se ter milhões de seguidores... Claro, a gente tem que lembrar que a atual política mudou, que o Instagram, Facebook, Twitter, rede social... tem uma relevância, sim. A gente viu que a política mudou, o Pablo Marçal trouxe isso para nós. Mas no atual cenário, Lívia, eu não sei se somente isso faz com que ele saia à frente de tantos outros candidatos já colocados, né, de maneira costumeira e corriqueira da política anterior. Agora, não se pode negar que ele tem uma bagagem, ele tem conhecimento, ele tem rede social e a gente vai ter a possibilidade de ele atingir várias pessoas, pro bem e pro mal, né? E tem o Caiado, que, muito embora tenha sido tem sido um ótimo governador, eu não sei se ele tem alcance no atual momento no cenário nacional. Eu acho que ele precisa mesmo rodar o Brasil para ver a popularidade. Eu acho que até isso que eles vão fazer. Ver aí quem vai ter mais popularidade, quem vai alcançar mais a população, né? Quem vai conseguir pulverizar essa empatia com o público para decidir. Agora, vai ser muito curioso, né? E aqui eu não estou desrespeitando ninguém, acho que é curioso para todos nós, ter aí cabeça de chapa o Gustavo Lima e como vice um governador. Vai ser aí, quero viver para, né, ver, e 2026 promete, porque nós teremos muitas chapas nesse sentido, né? Artista com governador, governador com cantor, e eles brigando entre eles, porque cada um quer o seu pedaço do bolo, e aí, ai de nós, quem vai ficar com o resto, né? Eu ia passar para a Cíntia agora, mas Eliana tá rindo aqui do meu lado. Ela ouve, vai rindo, Gustavo rindo. Lima e você, né? Eu sei que tem graça, tá? Infelizmente, é uma graça totalmente sem graça. Mas o que te impressiona mais? O showmício. Né? Porque a hora que você junta... Tudo bem, Goiás com Goiás, ok. Mas a hora que você junta Gustavo Lima com Caiado... Dupla sertaneja, Gustavo Lima. Faz carreira solo, quem sabe? Não, eu não consigo fazer esse encaixe. Primeiro
eu não diria de personalidades, mas eu diria de finalidades. Uma coisa que é muito importante, claro, o Caiado, um destaque nacional, sim, reconhecidamente, assim, uma pessoa mega competente, óbvio, mas juntar o Gustavo Lima com o Caiado, primeiro, eu acho que foi uma coisa muito precipitada em termos de se colocar isso a público. Talvez seja um teste para ver. Agora, uma coisa é você ser cantor conhecido na internet, e outra coisa, na internet que eu digo no popular, no que ele faz muito bem, e outra coisa é colocá-lo frente aos problemas brasileiros, não que ele não tenha competência, mas se inteirar a ponto de ser presidente ou vice-presidente. Não há uma cola, para mim não há uma junção. Mais do que isso, a gente não pode esquecer que, ótimo, foi arquivado o inquérito, mas fatalmente virá, né, nessa briga a história das Bets. E a história de ele estar na Grécia, a história dele ter se colocado à disposição não sei de quem, essa história voltará. E voltará com tudo. Então, eu acho precipitada essa decisão, seja lá de quem for, do Caiado ou do próprio Gustavo Lima. Eu acho que o Gustavo Lima segue muito bem na carreira dele e iria ganhar menos, né? Não acho bom, não. Caiado, que também está inelegível, não também no sentido de Gustavo Lima estar, mas pegando esse gancho aí de processo na justiça. Claro que ele pode recorrer, não é uma decisão definitiva, mas não deixa de fazer um barulho e já movimentar a política. Sim. Cíntia. Eu estava aqui pensando o que dizer dessa dupla, né? Gustavo e Caiado. Realmente, eu acho surreal, mas não comparando o que cada um fez, mas assim, eu também entendi, acho que boa parte do Brasil também entendeu outra dupla que atualmente está, né, à frente do governo nacional, da presença, é uma dupla que não era exatamente esperada. Mas eu vejo que, por mais que muitas vezes a gente diz, olha, faltam nomes novos na política, se fala muito de a gente precisa reciclar, que são sempre as mesmas caras, mas eu não sei se o lugar do Gustavo Lima é à frente do Brasil, né? Seja como vice, seja como presidente. Não sei, a gente não conhece aí uma história pregressa dele, a não ser essas outras coisas que vêm reverberando nos bastidores. A gente não conhece. O que não quer dizer também que se nós tivéssemos um político com muito tempo de casa, seria fazer algo diferente, mas é no mínimo estranho. É no mínimo estranho porque, como se diz, não há aí uma congruência de finalidades, de trabalho, de história. Então, é no mínimo inusitado. Se é verdade que hoje cada vez mais as eleições são ganhas e os Estados Unidos, nesse momento, servem até de paralelo para a gente ver com o uso de influencers, com nomes que fogem aí de uma história política, eu não penso que esse é o melhor caminho se a gente quer amadurecer enquanto democracia. Não sei se foi a Priscila, Raquel, que fez essa reflexão aqui. Eu acho que foi a Priscila que falou sobre a falta de lideranças nacionais. Foi você, né, Pri? Que na verdade são regionais, né? São lideranças regionais que a gente tem. E você citou até como exemplo hoje a direita. Nós temos um ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível, que insiste em dizer que vai ser o candidato em 2026. E talvez uma das explicações para isso seja justamente o fato de que essas lideranças que estão surgindo sejam regionais. Como possibilidade de substituir Bolsonaro Tarcísio, aqui em São Paulo, mais conhecido aqui no Sudeste, mais conhecido aqui no Estado, Zema, Minas Gerais. Chegou-se a cogitar até Ratinho Júnior no Paraná, não sei se isso avançou, se vai avançar, enfim. E aí a gente cai naquela mesma história de sempre, né? Na ausência de lideranças nacionais, vamos continuar insistindo sempre nos mesmos candidatos, ainda que conhecidos nacionalmente? É bem complicado quando a gente percebe que não existe alguém capacitado de forma técnica para representar os brasileiros. A gente tivemos alguns ensaios, mas infelizmente o populismo ele avança e permanece, fazendo com que a nossa política seja a repetição daqueles guetos políticos, daqueles que já estão há muito tempo na política. Mas a minha crítica vai a respeito, no sentido de tentar
continuar fomentando esse jogo do pão e circo. Quando a gente coloca cantores, quando nós colocamos pessoas que nunca fizeram parte do contexto político ou até mesmo de ações sociais, ações que mostram o seu engajamento com o que é a coisa pública, a gente começa a desconfiar qual realmente é o propósito e interesse. Será que é representar o povo, o país, ou são outros interesses que não estão ainda sendo revelados? Agora, eu não vejo viabilidade em relação a essa dupla, muito porque a gente sabe na política que quando muito antecipadamente se lança o nome aos tubarões, justamente é para medir o termômetro e não para viabilizar uma possível candidatura. E lembrando que o Gustavo Lima ainda não tem partido político, então nós não sabemos ainda nem sequer se ele irá se filiar a algum partido político ou se virá realmente a candidato ou só faz parte de um repertório para fortalecer o Caiado, o governador Caiado, que busca a sua elegibilidade. Essa questão do termômetro, Cíntia, devolvendo para você, realmente isso acontece. Esses nomes são lançados para saber qual vai ser a reação das pessoas. Mas até com esse intuito, não está cedo demais, não? Não pode queimar a largada e fazer o efeito contrário? Bom, se vai falar de cedo demais, então tá tendo um monte de gente parar, porque a gente vem vivendo um clima pré-eleições ininterruptamente. Acho que mal entrou-se num governo, tudo que se tem feito é preparação para as eleições. Mesmo de quem está no poder, como quem está querendo ir ao poder. Então, tudo que se tem feito desde o ano passado até agora vislumbrando essa possibilidade. Mas se queimar a largada, Lívia, talvez seja exatamente esse objetivo. Então, vamos descartar, essa dupla não vai funcionar, teve muita rejeição, é um balão de ensaio, vamos pensar outro nome, isso que não colou. Eu lembro muito, sabe, quando a gente fala isso, quando o Silvio Santos saiu candidato à presidência e que todo mundo, eu imaginava, era jovem ali, imaginava, nossa, o Silvio Santos vai ser presidente, porque tinha um impacto, era um nome novo, mesmo ele pediu para sair porque viu que não funcionava e queimou ali uma via também. Então, eu não penso que por exemplo, no caso do Gustavo Lima, não vejo que para ele isso vai ser ruim, porque se o nome dele foi queimado, de toda forma ele está aí expoente na mídia, isso vai trazer resultados para a carreira dele como cantor, não tenho dúvida, e se o resultado for em sentido contrário, ele sai ganhando das duas formas. Fala, Pri. Lívia, eu quero aqui pontuar que em 3 de fevereiro de 2025, tivemos uma pesquisa da Quest dizendo que o Gustavo Lima ou seria, porque agora também o presidente teve uma queda, né? Enfim, mas pontuando há um mês, né? Que ele seria o mais competitivo se fosse entre ele e o Lula. Então, é surpresa, eu trago aqui como uma certa surpresa de fato, não é? Essa pesquisa. E aí, claro, o cantor alcançaria 35% das intenções de voto, enquanto o atual presidente alcançaria 41%. Então, dentro, né, de uma margem, ele realmente seria, né, no mês de 3 de fevereiro, ou seja, um mês, o mais competitivo. Então, na verdade, eu fico surpresa, porque eu não ri, não trouxe aqui nenhum demérito. Eu só me fiquei surpresa e estou surpresa. Por quê? Porque a gente tem aí, né, um cantor. Agora, nada obsta, eu quero só aqui pontuar que ele seria o mais competitivo, tem aí... Ele é o mais conhecido, talvez, desses outros nomes. Isso. Né? Agora, eu quero dizer que nada obsta que ele possa ser um bom administrador. Não estou querendo questionar, até porque ninguém nasce político, né? A pessoa se torna um político. Então, pode ser... não tem a referência, isso, né? A pessoa... Mas é isso que preocupa, talvez, não? Exatamente. É o que, assim, interrompendo, o que, de uma certa forma, talvez traga esperança para as pessoas e, por outro lado, receio, porque a gente não sabe, né? E só para fechar, é justamente por isso. Porque o que as pessoas veem nele? Uma pessoa que era pobre, que, né, lutou, que venceu. Então, tem essa questão de admiração, que eu acho que isso pode ser levado em consideração na hora do voto também. E eu acho que foi levado em consideração para fazer a pesquisa. Nós falávamos agora sobre, acho que mais uma vez fazendo referência a Priscila, falou sobre a divisão na direita. Eu vou mais profundamente ainda. Há rachas e divisões dentro de partidos. A gente está falando agora da possibilidade de uma chapa do União Brasil, ou pelo menos pensa-se que Gustavo Lima entraria para o União Brasil, para essa chapa de Lima / Caiado para 2026. Só que
essa não é uma unanimidade dentro do União Brasil. Olha só isso. O ministro do Turismo, Celso Sabino, defende que o partido, o União Brasil, apoie a reeleição de Lula nas eleições presidenciais de 2026. Em entrevista ao jornal O Globo, Sabino disse que uma ala do partido defende disputar a indicação de vice na chapa presidencial de Lula. Sabino também afirmou que a candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, à presidência é um ato isolado. E aí, Eliana Passarelli? É difícil, né? Dentro do próprio partido não há um consenso. Está cedo, mas ainda assim chamar a atenção a falta de consenso. Pois é, eu acho que eles deveriam primeiro se reunir internamente, né? E parar de sair todo mundo falando, anunciando, um vai ser presidente, outro não vai ser presidente, a união do Gustavo Lima com Caiado, enfim, o Sabino. Eu acho que é um momento de muita reflexão. Nós acabamos de instalar, entre aspas, 2 presidências no Congresso Nacional. Então, neste momento, eu acho que deve haver pelo menos eu penso assim politicamente, você recolhe as armas e depois você lança essas mesmas armas com a sua respectiva força. Então, quando se faz esse tipo de comentário, a quem interessa? Não é possível. Tem que ter alguém que está interessado no meio dessa competição confusa entre as pessoas do próprio partido, entre as pessoas da direita ou mesmo as da esquerda, porque também a esquerda não está tão consensual assim. Eu acho que nós vamos até abordar isso em relação aos ministérios. Agora, Raquel, colocando tudo isso no liquidificador, vamos lá, essas possibilidades. Uma ala do União Brasil defende uma chapa entre Gustavo Lima e Ronaldo Caiado. A outra, mais governista, a ala mais governista, quer apoiar uma reeleição do presidente Lula com alguém da legenda, com alguém do partido. Isso. É minimamente possível, na sua opinião, uma chapa entre Lula e Ronaldo Caiado? Estou misturando. Eu falei que eu ia misturar. Adorei, Lívia. Essa sua pergunta é muito fácil Quem seria a cabeça responder. de chapa? Essa pergunta é muito fácil. De forma alguma, seria a mesma coisa a gente colocar o Trump com Biden, né? Algo que, na minha opinião, impossível de ser executado. Mas a ala Caiado, eu acredito que é o Caiado e aqueles que o seguem. E a outra ala é o restante do União Brasil. Então, claro que o que preponderar será o que o dirigente do União Brasil irá determinar, porque eu não vejo o Caiado tendo influência maior do que aqueles próprios que já o seguem. O impossível termina onde é conveniente, Priscila Silveira. Da minha querida amiga, doutora Raquel, em que sentido vou discordar? O impossível não existe quando a gente fala de política. E eu explico, né? Ninguém imaginava que o vice-presidente Alckmin, né, que falou que o Lula não ia voltar na cena do crime, enfim. Nossa, né? muito bem Tinha lembrado. vários embates até então, enquanto o PSDB era considerado de direita, a gente sabe que mudou um pouco nessa perspectiva, e que jamais a gente imaginou que ele estaria com o Lula, né, com o atual presidente. Então, nesse ponto, só discordar nesse sentido que ela falou, é impossível, eu não vejo. Eu já não vejo mais nada, né? Eu acho que pode tudo. Agora, o que me chama a atenção, Lívia, que eu queria colocar aqui, é que União Brasil, essa ala que defende apoiar o Lula, as pessoas brigam. Eu sou de esquerda, eu sou de direita. Enquanto União Brasil é um partido majoritariamente de centro-direita, gente. E ele surgiu da fusão do Democratas e o Partido Social Liberal. E o que eu estou querendo dizer? Enquanto as pessoas ficam polarizando, brigando, se matando, os políticos eles estão em conjecturas. Eu não estou dizendo todos, claro. A gente não pode nunca generalizar, porque eu digo aqui nessa pauta, se tiver que juntar com o centro, né, para poder ganhar, a gente viu que foi feito isso, por mais impossível que o fosse. Inclusive, eu também achava que isso jamais aconteceria, né? E aí a gente vê o quê? Eu acho que o partido é de direita e de esquerda, mas se precisar juntar, eu viro um centro. Se for para ganhar, se for para ganhar, vale tudo, né? Chama o Tim Maia. Eu continuo... Fala, Raquel. Priscila, eu continuo insistindo e contrapondo esse olhar, porque a gente tem uma grande diferença quando a gente falava do Alckmin, porque o Alckmin, ele sofreu uma grande traição
do então governador Dória, uma facada literalmente nas costas, uma puxada de tapete com uma casca de laranja de um lado e de banana do outro. O Alckmin, à época, politicamente, estava completamente desaparecido. Inclusive, ele estava sendo comentarista de saúde na TV Gazeta, com um canal que às vezes tinha culinária, no programa do então governador Geraldo Alckmin. O que aconteceu foi a capacidade absurda de ressurgir com uma outra roupagem, porque politicamente tanto seus aliados como a sua força política tinha sido exaurida e destruída pelo traidor Dória. Agora, o Caiado, hoje, eu insisto, hoje, e é impossível, porque o Caiado tem uma envergadura muito forte, com uma ala de direita, até mesmo com a extrema-direita, quando a gente fala lá no centro-oeste do país. E hoje, se ele tivesse esse golpe kamikaze, seria, sim, ele ir para as profundezas do inferno do seu nicho político. Então, a gente tem que esperar a morte do Caiado para ele poder ressurgir. Então, por isso que hoje eu insisto que hoje não. Não, eu só questionei assim, impossível, porque... claro, eu concordo nesse ponto com você, que assim, é muito Pode disso. discordar, tá? Não, eu fico tranquila de discordar. Eu tenho medo, ela é brava, mas eu discordo. Pior, ela tá armada. Eu tenho medo. Neste momento aqui nesta mesa, não, aproveite. Né? Eu só discordei, Lívia, no sentido quando ela fala impossível. Eu também concordo que não vai acontecer, claro, mas eu quis dizer que na política se espera tudo, até porque a União, o partido político se declara centro-direita. E o Caiado não se resume ao partido. O retrato é do agora. Tudo pode mudar daqui a 24 horas. Exato. Eu acredito plenamente nisso. Nada me surpreende. Aliás, assim, se amanhã disserem que vai ser o Patati e o Patatá serão candidatos, eu não vou achar nada de muito estranho, porque as pessoas se unem. Ideologia política, meus queridos, temos nós. De verdade, as pessoas aqui embaixo ficam se matando por um e por outro, e a galera que está lá em cima vai de acordo com as conveniências. Então, assim, tolos somos os que ficamos aqui, eventualmente, brigando com alguém que é nosso amigo porque disse que é a favor de um ou de outro. Porque lá em cima, na verdade, as coisas vão pela conveniência política. Então, nada me surpreende. Nós tivemos também essa semana, Raquel, o PRTB, que ainda é o partido de Pablo Marçal. Embora haja a possibilidade de que não seja mais muito em breve, a gente até chegou a trazer algumas informações nos últimos dias da possibilidade, talvez, de Marçal migrar para a União Brasil. Mas talvez, preocupado com essa possibilidade, o PRTB diz que é indiscutível que Pablo Marçal tem de ser o candidato à presidência da República em 2026. Quase que uma tentativa de falar, meu amigo, fica aqui, porque aqui... você pode ser candidato à presidência. Se você for para a União Brasil, lá tem Caiado, agora tem Caiado mais Lula, Caiado mais Gustavo Lima, aí fica com a concorrência mais apertada. Eu acho muito curioso qual será a mágica que irão fazer nesse contexto, nessa construção política, jurídica do nosso país, de inelegível se transformarem em elegíveis. Eu não vejo agora, nesse contexto jurídico-político, essa viabilidade. Então, realmente, essas conjecturas, elas flutuam no mundo somente da conjectura, que não tem nem dividendo político para você barganhar, porque a conjectura política serve justamente para isso, para você lidar com expectativas, com prováveis fatos que possam ocorrer. Mas como você vai barganhar com uma expectativa nula nesse contexto jurídico-político? Lívia, eu estava aqui lembrando, só para pontuar e fechar, né, esse ponto, o Gustavo Lima, até outro dia, não estava fazendo... Aí vocês me corrijam se eu tiver... né, PL? É isso que você vai falar? Não. Ele não estava até outro dia com o Marçal falando que eles encontraram nos Estados Unidos? Teve isso sim. Então, muda... Soprou, o negócio muda, né? Conveniência. Só para lembrar, eu falei, gente, até outro dia o Gustavo Lima falou, olha, aguardem, nós vamos sair pelo Brasil e agora já soprou, já está de outro lado. É o retrato do agora, é o que a gente está falando.